quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Contigo eu sei que eu vou ficar bem, Jesus. Contigo eu sei que vou ficar. E as palmas louvam ao Senhor. Pessoal, antes que o nosso irmão Eli traga a palavra, hoje de manhã eu vim ouvindo uma pregação e Deus tocou fortemente no meu coração. E aí eu pensei assim, eu falei, eu tenho que estudar um pouco para amanhã, que nós vamos lá no Morro do Acerto. E aí, depois que eu ouvi esse louvor, Deus continuou tocando grandemente. Então eu vou falar um pouquinho do que Deus está ministrando no meu coração. Aqui, ó, tá bem claro para mim, ficou bem claro para mim. Quando a gente tem problemas, né? Quem está com a gente? Quando a gente tem dificuldade, quem está com a gente? E quem carrega o nosso peso? Hoje, na ministração que eu escutei, ele deu um exemplo com um copo de água, mas eu vou falar uma coisa que eu comentava muito na outra Calvo, quando a gente pegava a cesta básica lá na Santos Dumont com 25 quilos, quando ela chegava do outro lado da ponte, ela estava com 50 quilos nas costas. E assim é os nossos problemas, as nossas dificuldades. Só que durante a vida, a gente não carrega só peso nosso. Que Deus possa ministrar no coração de cada um. Tem aquele peso que não é nosso, ou é do marido, ou é do filho, ou da vizinha, ou do irmão, ou do amigo. Não é nosso peso, mas a gente carrega por algum motivo. Que Deus saiba trabalhar no nosso coração e tirar esse peso das nossas costas. Às vezes é um peso de um perdão, uma mágoa, um rancor, às vezes uma palavra que faltou ali, um pedido de desculpa. Que Deus possa tocar no coração de cada um. E o segundo, o mais importante, aquele peso que a gente entrega para a mão de Deus resolver, mas não tira das nossas costas. Que Ele saiba nos ajudar, que Ele toque no nosso coração e a gente consiga realmente tocar, entregar na mão dele e se livrar do peso. Eu particularmente, eu tenho um problema que Deus já falou comigo usando um irmão, já deixou bem claro, filho, está na minha mão, deixa comigo. Mas sabe, sempre me remói ali, sempre me incomoda. Que Deus possa trabalhar no coração de cada um. Se está na mão de Deus, está na mão de Deus. Que esse peso não seja mais nosso. Eli, venha, traga a palavra, Eli. Paz a todos os irmãos. Amém. Graças a Deus, um louvor muito bonito. Até refletindo que o Senhor Deus ele vem trabalhando desde o princípio, quando chamou Abraão da sua parentela. E falou para Abraão que ele iria levar ele para uma terra, que ele ia mostrar que Abraão creu. E saiu, Deus abençoou ele grandemente em determinadas terras. E dando filho para ele chamado Isaac. Isaac também foi abençoado, próspero, que criou um Deus vivo, um Deus grande eu sou, o Deus criador dos céus e da terra. Deus concebeu para ele também 2 filhos, tanto que um creu nos mandamentos do Senhor, e obedecendo Jacó, Deus deu para Jacó 12 patriarcas, 12 filhos. Entre eles teve um que foi vendido pelos seus irmãos por inveja, a história é muito bonita, mas se for repetir, muito fala que foi por inveja, porque aí se uma túnica colorida. Mas a mensagem da túnica é interessante, porque a túnica naquele tempo, a túnica era curta, e José recebeu uma túnica comprida, colorida. E mais que chama atenção, porque naquele momento os hebreus, ele tinha o privilégio de receber essa túnica colorida, por isso eles afrontaram José, foi vendido tudo na vontade de Deus também, porque o povo tinha de ir para o Egito. E aí no Egito José governou tantos tempos, Deus exaltou ele grandemente através do Espírito de Deus de José, governou um governo excelente, a qual foi próximo do povo de Deus ali. Mas morrendo José, levantou-se o faraó que foi contra o povo de Deus ali, contra os hebreus. Os hebreus ali começaram a ser afligidos pelos egípcios, a tal ponto que o povo começou a clamar o Deus de Israel, porque a geração de Israel ali, dos hebreus, cresceu muito, nasceu muitas pessoas, e não lembravam, que não conheciam o grande Deus, mas tinha aquele pouquinho, aquele restinho que ainda lembrava das maravilhas, dos feitos que Deus tinha feito com nossos pais lá atrás, e começou a contar para todos, então começaram a clamar a Deus, e Deus levantou assim um menino,
que era hebreu, foi vendido, foi jurado do rio Nilo, e ali a filha de Faraó adotou ele, criou ele como príncipe de Israel, príncipe do Egito. E esse menino cresceu e descobriu que ele pertencia a outra raiz. E vendo seu povo sendo afligido, esse menino se levantou, matou um soldado egípcio e fugiu para Midian. E Midian ele casou com Zípora. E depois o Senhor Deus falou para Moisés: Moisés, volta para o Egito. Mas ele era príncipe, agora vai voltar como pastor de ovelhas. Deus trabalha diferentemente do homem. E ali ele voltou para o Egito como libertador, libertou o seu povo Israel juntamente com Arão. Deus fez maravilhas com mão forte, deu salvação para o povo hebreu. E passou-se os tempos, veio Josué no lugar de Moisés. Josué partiu para a glória também. E Deus levantou juízes, reis e profetas. E dentre esses profetas levantou 2 profetas terríveis, que a Escritura relata deles, que é Elias e Eliseu. Eliseu foi sucessor de Elias. Ambos fizeram muitos milagres, mas Eliseu pediu para Deus que queria a porção dobrada do Espírito que estava em Elias. E quando Elias foi levado aos céus por Deus, a capa dele caiu sobre Eliseu e ele recebeu a porção dobrada, tanto que os milagres de Eliseu são 26 e os milagres de Elias são 13, mostrando Deus verdadeiramente que ele é fiel naquilo que ele faz. E o que eu quero dizer, uma passagem que Eliseu fez, que às vezes muitos nem pregam, muitos nem falam, mas é uma passagem que Deus me mostrou ontem, e eu fiquei assim, por que Deus está falando dessa passagem aqui? Eu não estou entendendo. Está escrito aqui em 1 Reis, 2 Reis, se não me engano, 2 Reis, a partir do capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículo 1, 2 Reis, capítulo 6, 1, é curtinho o capítulo. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Filhos dos profetas, quer dizer, naquela época, ou discípulos de Eliseu, que o profeta que estava em sacerdócio ministrando a palavra naquela época, era Eliseu. Então os filhos dos profetas vinham aprender com Eliseu as leis, os mandamentos, como se postava para esse Deus. Então, estavas ali juntamente com Eliseu. E continua falando assim: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, Eliseu. Tinha um deles ali que começou a chamar Eliseu e falou assim: Eliseu, aqui nós habitamos, mas está estreito, já é muitos para estar no lugar. Então pediu autorização de Eliseu para que pudesse até a beira do Rio Jordão postar umas vigas ali para fazer um lugar mais amplo para eles habitar. E Eliseu assim concedeu a ele esse desejo e também foi junto. Chegando lá, eles cortando as vigas, eis que o machado que ele estava usando, um dos varões, dos rapazes lá, veio a soltar-se e caiu o ferro na água. E ele entrou em pânico, desesperado, ele voltou até o homem de Deus, foi na direção certa, no líder certo, e caiu na água, o machado lá emprestado, e agora como fazer? Mas Eliseu, com toda a sabedoria, não chegou e perguntou: quem foi? Com quem estava machucado? Não, aonde caiu? Aí apontaram para Eliseu, Eliseu arrancou um galho da árvore e jogou na água, e o machado flutuou na mão do moço, e ele pegou aquele ferro. Aí mostrando ele no isso, entende? Por que Deus está falando aqui? Aí Deus me levou, sabe aonde? Quando Eliseu catou o galho de água na água, representou a cruz de Cristo, que Cristo foi crucificado nela, para dar salvação a todo homem. E o ferro, o machado que flutuou, é o homem quando está no pecado, não tem condições nenhuma de andar sozinho, fica pesado no pecado. Mas a partir do momento que ele aceita Cristo como Salvador, ele entrega a sua vida de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças, ele passa a ficar leve com a presença de Deus. E as águas representam nascer de novo. A pessoa passa a ser uma nova criatura. Aí eu estava lendo, Deus começou a dar mais coisas ainda, comecei a ver, meditar, falei assim: mas como que é isso, Senhor? Mas também traz, sendo o machado emprestado, também se refere aos dons que Deus nos dá. Ele nos dá os dons para cada pessoa, porque ele está escrito que ele dá os dons aos homens. E o homem, muitas vezes, a mulher, não começa a executar esses dons que Deus deu, emprestou para nós, de forma que Deus quer que nós usemos e praticamos. Então, esse dom começa a abrir uma brecha para Satanás, e Satanás vem e tira esse dom da pessoa, assim como aquele machado. E aquele moço não se atentou também, que aquela ferramenta estava soltando. Se ele parasse para soltar, para arrumar o machado, não teria soltado. Assim somos nós. Nós estamos vendo que estamos perdendo a essência do Espírito Santo. E a essência de Deus tem que fazer o quê? Buscar de todo o coração, de todas as forças, orar, porque é a oração que é o fundamento do cristão, para que Deus pode nos restaurar. Mas como que Deus é misericordioso, quando nós começamos, mesmo nós perdendo a essência do Espírito Santo, se nós se arrepender e confessar os nossos pecados, deixar os caminhos tortuosos, Ele torna-nos da alegria da salvação e começamos a sentir a presença, a unção de Deus, porque não podemos deixar de falar aquilo que temos ouvido e aprendido das Santas Escrituras. Aos corações contritos e abatidos precisam receber uma palavra de bálsamo, uma palavra de refrigério, para que Deus possa operar grandemente na vida daquelas pessoas. Precisa ser consolado pelo Espírito Santo, porque sozinho o homem e a mulher não conseguem fazer nada, mas com a direção do Espírito Santo o homem ele salta até muralhas.
Deus, Ele é poderoso, porque eu estava meditando aí, foi para as orações, e você lê de Gênesis, Apocalipse, tem vários tipos de orações, oração de Moisés, oração de Salomão, oração de Abraão, oração de Ana, oração de Maria, mas aí me levou em João 17, quando Jesus, antes de ser preso, antes de ser entregue para ser morto, Jesus, ele começou a conversar com seus discípulos, falando que ele iria partir realmente, ia preparar lugar, mas ele vinha outra vez, ele começou a dar as últimas instruções, e em João 17, quando ele levanta os olhos para cima, começa a falar com o Pai. E a oração muito gloriosa, que se vocês tiverem um tempo, lê em casa, a oração 17, João, Deus fala grandemente, é a oração que o ser humano até hoje está sustentado sobre essa oração. Ele fala, Pai, não peço que os filhos do mundo, mas que livre do mal, porque Jesus sabia que nós estamos dentro de uma geração que jaz no maligno, uma geração perversa. Naquele tempo da igreja primitiva, os cristãos eram soltos na arena, matado, jogado para os leões comer, cerrado, crucificado cabeça para baixo, jogado no fogo, na fornalha. Mas hoje a batalha espiritual, Satanás ele não cessa de lançar os seus dardos contra nós, para que possa nos atingir. Por isso nós temos que estar sempre revestidos da armadura de Deus, em oração, orando todo o tempo, para que possamos ser protegidos, porque não vemos o nosso inimigo, ele é invisível. É uma batalha contra os príncipes das trevas. Não é qualquer demônio, porque não, para isso nós temos que estar na proteção do sangue do Cordeiro. E Jesus ainda disse assim, para que todos sejam um, assim como eu e o Pai é um. Lá na igreja primitiva, no tempo dos apóstolos, antes de receber o poder, a igreja era um, o coração e a alma de todos aqueles que criam. E não é difícil hoje, porque sem isso há mais de 8 bilhões de religiões no mundo, cada um prega Jesus, cada um prega um Deus, mas se não se tornar um só corpo, e a cabeça é Cristo, não entra no céu, porque está escrito seguir a paz e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Evangelho não é brincadeira, o Evangelho é o Evangelho de santificação, o Evangelho de preparo, para ter um encontro com Deus, porque está escrito que nada entrará na cidade e contamina. Nós temos que pedir sempre para Deus temor e temor de Deus, para que Ele possa fazer em nós a sua palavra penetrar, para que possamos levar o Evangelho que Ele diz em Mateus, e esse Evangelho será pregado a toda criatura, então virá o fim, é o Evangelho do reino, o Evangelho de santificação, o Evangelho de preparo, o Evangelho de consolação, de salvação. Não podemos julgar ninguém, falar mal de ninguém, mas sim sempre levar uma palavra de amor, de carinho, de paz, porque está escrito que o vínculo da perfeição é o amor. Não adianta falar línguas estranhas, pular, sapatear, profetizar. Se não tiver o amor, não entra no céu. E que o Deus continua nos abençoando e dando a nós capacidade, porque a oração de João 17, ele fala assim, eu não rogo somente por esses aqui que estão aqui, prestes a ver eu ser preso e morto, não. Eu rogo por aqueles que no século 21, lá na terra brasileira, na nação cujo Deus é o Senhor, lá no Brasil mesmo, naquela nação que o Senhor escolheu, vai levantar algumas pessoas que vai crer na sua palavra, Pai. Ele orou por nós lá atrás, e passado mais de 2000 anos nós estamos sustentados sobre essa oração, e que continua nos sustentando a oração de Cristo, para que possamos abrir o nosso entendimento, para que possamos purificar os nossos olhos espirituais, para que possamos fazer constantemente a obra de Deus na terra, levando somente a palavra de salvação, a palavra de exortação, de edificação, para aqueles que precisam ser edificados. É o que eu agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe por todas as bênçãos materiais e espirituais. Amém. Vamos fazer nosso círculo de oração.